Aqui agora, só que com uma nova motivação, já que a gente já sabe desenhar componentes e interfaces gráficas, que vai ser trocar informações entre janelas. Então, vou fazer um exemplo parecido, ou melhor, parecido não, né? Igual a esse daqui, tá? Cujo objetivo é ter uma janelinha principal, né? Onde a gente vai ter uma área de texto, vai ter um botãozinho fonte. Esse salvar é meramente ilustrativo, tá? Só como se eu quiser salvar esse texto, um TXT em algum lugar, tá? Uh, mas o objetivo salvar a gente já sabe, né? Lidar com arquivos. O objetivo principal então vai ser fazer ou implementar este botão fonte de tal forma que a hora que eu clico nele, vai ser exibido essa janelinha aqui embaixo, tá? Com negrito, itálico, tamanho de fonte dado por um combo box aqui. As fontes, né, aqui numa lista, tá? De forma que a hora que o cara selecionou uma fonte, selecionou essas opções aqui e clicou no OK, essa especificação de fonte ou de formatação, né, vai se refletir no texto que está sendo exibido aqui nessa caixa de texto, como se fosse no Word, né? Só que aqui, ao invés de a gente selecionar um elemento só para o elemento selecionado, vai ser para a nossa caixinha de texto inteira, tá? Supondo que a gente só tivesse uma única fonte, como se fossem esses editores de textos mais básicos, tá? Lembrando que a gente já fez algo parecido com isso daqui, só que era tudo na mesma tela, tá? Agora a gente vai quebrar em telas diferentes, tá? Então vamos lá. Para isso, eu vou criar um outro, vou isolar essa minha aula 19, essa janela teste para aula 19 troca. E aí vou começar criando a primeira janela, tá? Eu vou chamar de janela principal. E na janela principal, eu vou fazer um design parecido com aquele que estava ali. Então, o que a gente tem aqui? Só uma fonte, uma caixa de texto, só vai, né? Não precisa muita coisa, então. Vamos lá. Vou criar um botão aqui que vai ser o fonte. Eu vou ampliar a fonte para não ficar muito pequenininha. Vocês verem, tá? Fonte. Você pode Ctrl+C, Ctrl+V no componente, funciona também, tá? Aí ele cria um outro botão com outro nome, ó, nesse caso aqui o JButton 2. Esse daqui vai ser o salvar, só que ele fica em negrito também, né? Então, negrito. E aqui no meio vai vir uma área de texto, tá? Deixa eu ampliar aqui de novo. A área de texto, que é o text area. Tá? Então, vou renomear esses caras aqui, só para eu ter uma referência mais fácil. Esse daqui vai ser o meu texto. Esse cara aqui vai ser o B salvar. E esse cara aqui vai ser o B fonte. Beleza? Bom, agora eu vou criar outra janela. Tá? Então, novo JFrame. Tá? JFrame vai ser janela fonte. Tá? Então, janela fonte. Vamos ver como é que está a configuração dessa janela fonte aqui. Ó, tem um painelzinho com borda aqui separando negrito e itálico, um outro painel aqui com borda separando o tamanho e depois um painel com título separando as minhas fontes, tá? Então vamos lá. Painel 1. Vou colocar aqui, ó, border. Vou selecionar, é só uma borda gravada. Tá? Aqui vai ficar um outro painel com borda gravada também. Opa. Tá, então, dois painéis aqui com a borda gravada. Eu já tinha um outro painelzão grandão. Nossa, tinha nem visto esse cara aqui. Então, pera lá.
Eu fiz sem querer aqui o negócio. Cadê painel? Tá. Vamos lá então. Painel com borda. Tá. Um outro painel também com borda. Tá. E de baixo aqui um outro painel. Eu vou ajustar já os tamanhos. Que é borda com título. Borda com título. Colocar aqui família. Que na verdade a fonte é a família da fonte, tá? Beleza. Aqui são dois botões, né? Do tipo toggle button, negrito e itálico, mas os dois podem estar afundados ao mesmo tempo, tá? Então não vou fazer aquela associação de grupos, só vou deixar todos eles afundarem. Então aqui é negrito. Aumentar a fonte dele aqui também, para vocês verem melhor. E já vou deixar ele em negrito, que nem tá ali também, ó. Tá? E vai vir um outro botão alternar. E vai ser o itálico. A fonte dele aqui para 18 itálico. Acho que já me basta. Vou arrastar esse cara para cá. Vai ser o tamanho da fonte, né? Que aqui eu estou dando por combo, né? Então um label escrito tamanho. Tamanho. Aumentar a fonte, né? Que tá tudo 18. Vou deixar 14 aqui. Se da família da fonte também eu vou colocar aqui. Border fonte 14. Beleza, no tamanho então vem um combo. Ah, esqueci de dar nome para esses caras aqui, né? B negrito. B itálico. Aqui no tamanho vai ser o C tamanho. E aqui eu vou deixar algumas fontes, né? Vou colocar 4, 10, 12, 16. Igual tá ali não tem todas, né? Tem algumas opções. 32, 48, 56 e 70. Tá. Opa. Só que por padrão, ó, tá vendo o Selected Index? Eu vou colocar, deixar a fonte 10, que é o padrão. Então vai ser o Selected Index, vai ser 1, ó. Tá? Aí ele já muda o padrão aqui para 10. Beleza. Então, posicionar aqui bonitinho, reduzir a minha janelinha. Aqui vai ficar o label, ou a lista, desculpa, das famílias da fonte, né? Por padrão são essas 4 famílias: Dialog, Monospace, Serif e Sans Serif. Então vamos lá. Vou colocar um listar. Então é um dialog, monospaced, serif, sans serif. Aqui tem um OK e um cancelar, né? Então vamos lá, OK.
Ok. Deixa ele negrito. E o cancelar. Então, o tamanhozinho um pouquinho dele aqui. Ah, tem essa opção aqui, tá vendo? Esse botãozinho aqui, ó, visualizar design, ó. Aí ele só exibe a janelinha sem executar toda a aplicação, ok? Então, temos essa segunda janela aqui. Eu acho que eu não defini título, né? Então, título, fonte, tá? Uma coisa importante, ó, default close operation, vai ser exit on close? Não, porque se na hora que eu fechar a fonte, eu fecho meu programa inteiro, eu só quero fechar a janela da fonte, tá? Então, eu vou trocar o exit on close para dispose. E o resizable, não vou deixar o cara ficar redimensionando também não, tá? Resizable false. Beleza, tá? Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente vai executar esse cara aqui, janela fonte. Janela fonte não, né, meu filho? Janela principal. Esqueci de colocar o set title aqui, né? E a hora que a gente clicar aqui, tem que ser exibido esse carinha aqui, tá? Até aí é muito fácil, tá? A gente já fez algo parecido, mas sem ser através de um botão, né? Que a gente tinha uma outra classe que criava uma janela e essa janela aparecia na tela, tá? Que seria da seguinte forma, né? Eu vou criar um evento, então, para esse botão de ação, né? A hora que o cara clicar, então, eventos, ação, action performed, tá? Aqui vai ser o new janela principal, tá? Só que percebam que, né? Desculpa, new janela fonte. Tá? Só que percebam que na janela fonte, né? Eu não tenho o this set visible aqui no construtor, porque por padrão o NetBeans coloca aqui embaixo no main dela, tá? Então, para não ter que ficar chamando toda hora, eu vou colocar aqui o this set visible true e eu vou tirar ele daqui. A gente já vai até sumir com esse método, inclusive, daqui a pouco, tá? Então, beleza, né? Na janela principal, então no meu action performed, new janela fonte. Vamos ver? Tá aqui, tá? Apareceu a nova janelinha. Agora eu tenho que dar um jeito de, hora que eu selecionar uma fonte, colocar um negritinho aqui, alguma coisa, trocar minha fonte aqui, hora que eu clicar no OK, eu vou fechar essa janela, mas essa fonte que vai estar digitada aqui vai ser alterada. Então, vai ficar com tamanho 56, negrito e sans serif no caso, certo? Beleza. O que a gente pode fazer então? Deixa eu só aproveitar aqui e colocar um título que eu esqueci de novo. Texto, editor de texto. Duas opções. Primeira opção, tá? A hora que eu estou nessa janela fonte, aqui, eu preciso de alguma forma, alguma referência, tá? Para essa janela principal aqui, tá? De forma que da outra janela, se eu tiver um ponteiro, por exemplo, para algum objeto dessa janela ou para essa janela como um todo, eu consigo setar as propriedades dela, certo? Lógica básica de orientação a objetos, né? Então, o que eu poderia fazer neste caso? Tá? São duas opções. Se eu for mexer só nesse campo texto aqui, tá? Eu posso passar só ele como referência. Mas como que eu vou passar ele como referência? Tá? Muito simples. A hora que eu clicar na fonte e a hora que eu for construir a minha janela fonte, tá? Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, que chama tTexto, que é um objeto, não se esqueça disso, e eu vou passar ele como referência, tá? Via método construtor. E aí na minha janela da fonte, no construtor dela, ela vai receber um JTextList
text field. Lembrando que o objeto, o text field por si só, não é um objeto visual, tá? Ele é só um objeto, ele se torna visual a partir do momento que eu adiciono ele no formulário. Então, por enquanto, se não adicionar ele no formulário, ele é só um objeto, tá? Vou chamar aqui de texto mesmo, pode ser que eu não tenha um texto nesse campinho aqui. Vou criar um campo na minha classe. E vou fazer com que ele diz texto igual texto. Vou fazer com que ele se referencie, tá, a esse cara aqui que eu estou recebendo. Então é a mesma coisa que se eu tivesse, por exemplo, na conta bancária, tivesse criado um proprietário e passasse esse proprietário para o construtor da conta e falava, ó, o proprietário da minha conta é igual ao proprietário que está vindo. Só que aqui é caixa de texto, só isso. Uma vez que esse texto ele aponta para aquela caixa de texto, tá? O que eu alterar nesse texto vai ser alterado naquela caixa de texto. Tá? Então, um detalhe antes de chegar aqui, tá? É que perceba o seguinte, ó, meu construtor agora ele ficou dessa forma. E perceba que a minha classe começou a dar erro. Por que dá erro? Porque por padrão, ó, o NetBeans ele cria um main cuja chamada, tá, do próprio objeto aqui não tem parâmetro no construtor. E perceba o seguinte, ó, essa janela fonte, ela por si só, eu vou disparar ela sem nada, tá? Simplesmente eu vou começar meu programa por ela. Não, tá? Então, como ela nunca vai ser executada a princípio na criação do meu programa, ela não precisa ter um main, tá? Então, vou apagar esse main dela e, consequentemente, meu programa para de dar erro, ok? Beleza, tá? Bom, dado isso, eu estou aqui na minha fonte, tá? Hora que o cara clicar no OK, o que eu vou ter que fazer? Então, eventos, action performed. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é ver aquelas opções que estão selecionadas, tá? E de acordo com essas opções, criar uma fonte adequada. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Para criar um fonte no Java, vamos lembrar aqui de novo, ó. Fonte Java doc. É Javadoc tudo junto, desculpa. Vou aumentar aqui. Construtor, tá? A gente vai usar esse carinha aqui, ó. String name, int style, int size, tá? Então, isso daqui eu já passei numa aula anterior. Se alguém tiver com dificuldade. Tá? E até se a gente for colocar nesse construtor aqui, ó, tá? Ele vai dar o namezinho, tá? Que pode ser... eu pulei o dialog input, né? Eu coloquei dialog input. Pulei o dialog input, desculpa. Pode ser esses daqui, ó, dialog input, monospace, serif or sans serif, tá? O estilo, tá, ó, style argument is an integer, tá? Que pode ser plano, tá? Bold, itálico ou a união dos dois, tá? É um valor inteiro se você lembra, e o size é o size. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? O nome da fonte eu já escrevi igualzinho aqui, tá? A fonte que eu preciso passar como aquela string name, tá? Então, meu string nome fonte é igual... Eu não dei nome para esse cara aqui, né? Então, vou chamar de lfonte. Ele é igual ao meu lfonte ponto get selected value, tá? Que já me retorna uma string. Ah, lembrando uma propriedade importante, né? Multiple interval não posso selecionar múltiplas fontes, vai ser só 5. Tá? Bom, o tamanho da minha fonte, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, int tamanho priori igual a 0, tá? E aí aquela soma, né? Se é só negrito, se é só itálico, se eu somar os dois dá negrito e itálico. Então eu vou fazer o seguinte, ó, se o meu b negrito ponto is
selected, tamanho mais igual fonte bold, tá? Que é um valor inteiro correspondente ao bold, tá? Else, não, vai um if também que pode estar os dois selecionados, tá? If b itálico ponto is selected, tamanho mais igual fonte ponto itálico, tá? São os dois, né? Então se tiver só negrito, vai só o negrito, ele não entra nesse else. Se tiver só o itálico, ele não entra no primeiro, fonte vai ter o inteiro do itálico. E se entrar nos dois, a fonte vai ter o inteiro dos dois. Se não entrar nenhum, tamanho 0, que é o correspondente ao plano, tá? E aí, meu int... não, aqui é int estilo, né? Desculpa. Tamanho não, estilo. Ficando doido, estilo. E o tamanho, tá? O tamanho, ele tá lá no meu C. Tamanho, get, selected, item. Só que lembra que o item, tá? Ele vem num formato de objeto, tá? E aí, de alguma forma, eu preciso dar um parser desse cara aqui para um integer, tá? Falou, opa, esse objetinho aí, na verdade, é um integer e tal. Atribuo para o tamanho. Okay? A partir desse momento, eu tenho um fonte igual new fonte, e eu posso passar todas essas propriedades que eu obtive aqui em cima para a fonte, que é o nome da fonte, que é o estilo e que é o tamanho, ok? A partir daí, eu posso setar essa fonte lá no meu ttexto. Então, ttexto.setFonte, fonte, tá? E além disso, a hora que eu clicar no OK, eu tenho que fechar essa janela da fonte, tá? Então, this, mas não vou fechar meu programa. Então, só this, dispose, ok? Bom, faltou também o cancelar, né? Cancelar eventos action, que é só fechar a janela, né? Não vou alterar a fonte, não vou fazer nada, então só this, dispose. Ok? Bom, o que está achando aqui no meu programa? Ah, desculpa, é um text area. Eu tô achando que era text field. Text area, falha nossa, mas é só alterar aqui, ó. Tem razão, NetBeans. Você está correto. Deixa eu salvar aqui, belezinha. Agora vamos testar, ó. Esse janela fonte não pode ser mais disparado. Tem aqui, texto bonitinho, vamos digitar um texto. Programação orientada a objetos, agora com interface gráfica, texto qualquer. Vou clicar na fonte, ó, exibiu a minha fonte. Vou colocar, fazer um teste aqui, negrito, tamanho 16. Podia colocar uma fonte já selecionada, né? Enfim, dialog. Tá. Ou toda vez que eu disparar, eu já pegar a fonte da caixa de texto. Enfim, programa, o objetivo aqui é só comunicação, tá? Vou clicar no OK. String cannot be... desculpa, falha nossa. Vou fazer o seguinte. Ele veio uma string, né? Eu estava tentando realmente dar um cast de uma string, fui besta. Apesar de objeto, esse objeto ele é uma string. Foi adicionado ali como uma string. Então, cadê? Tamanho. Integer. Ponto. Parse int. Agora esse tamanho vem para cá. Só que perceba que esse tamanho é um objeto, né? Mas por debaixo dos panos eu sei que ele é uma string. Agora sim. Nem tinha digitado nada, né? Só besta, mas dá tempo. Não bloqueei essa janela.
Depois a gente vai ver como que eu bloqueio essa janela para o animal não poder fazer isso que eu estou fazendo, tá? Monospace, negrito, ok, tá? Agora, ó, monospace, fonte 48, negrito, etc. Vamos trocar de novo. Agora eu quero itálico, eu quero 16, será que vai ser o sans serif, tá? Agora itálico, 16, sans serif. Negrito itálico, monospace, que é a fonte que eu mais gosto. 32. Negrito itálico, monospace de 32. Ok, pessoal? Então temos aí nossa comunicação entre janelas, como que eu habilitei essa comunicação a priori, tá? Eu passei um objeto como referência que eu quero manipular da outra janela e a outra janela manipula este objeto, tá? E se fossem muitos objetos, tá? Bom, se fossem muitos objetos, o que eu poderia fazer? Tá? Vou colocar uma alternativa ainda dessa passagem por referência. Eu posso vir aqui na minha janela, tá? Então janela principal. Ao invés de passar o campo texto, eu me passo, tá? Então this, estou passando a janela inteira, tá? E aqui no outro lado, ao invés do JText area, vai ficar um JFrame. Vou colocar assim, ó, janela principal. E aqui vai ficar, ó, JFrame, janela principal. E aqui, janela com J maiúsculo é bravo, né? Janela. Então, this, janela principal igual a janela principal. Bom, perceba que agora que eu tenho uma referência para a minha janela, tá? Tecnicamente, eu tenho referência para todos os componentes daquela janela, tá? Só que, vamos lembrar que janela principal, ponto. Cadê o meu t-texto? Tá? Meu t-texto é privado lá, eu não consigo acessar diretamente um campo privado. Então, tudo que eu quiser que o usuário possa modificar, eu posso fazer o seguinte, ó, na minha janela principal, certo? Eu implemento o método público aqui dentro, ó, public get que eu era texto, né? Porque get quer ter texto. Ele vai retornar o quê? Um JTextArea e return this.tTexto, tá? Como se fosse um get set normal, só que agora tem um get para componentes de interface gráfica. Tá? Então agora meu janela fonte, eu vou pegar ele lá no meu janela principal.get. Uai. Eu não salvei esse cara não. Public. Ih, rapaz. Get t. Maria. Pera aí, janela principal. Ah, eu sou uma besta mesmo, né? De frame ou escambau, meu filho. O objeto é a janela principal, senão não tem os componentes da janela principal, né? Falha nossa. Agora faz sentido, né? Tá passando só JFrame, mas JFrame é minha janela principal e tem JFrame com os componentes, né? Aí, beleza. Texto, ponto. Aí eu dou um set fonte na minha fonte, tá? Só que aí primeiro, agora eu preciso programar na minha janela principal quais vão ser os gets, ou seja, quais objetos eu vou liberar ou vou retornar para outras janelas, tá? No caso aqui eu só liberei o t-texto, mas se quisesse liberar botão, alguma outra coisa, era só ir programando os getzinhos, tá? Agora vou digitar aqui.
Isso continua a mesma coisa, ó. Continua a mesma coisa. Beleza? Então essa é uma das formas que a gente tem passando referência de objetos que a gente quer para outras janelas. Tá? Precisava ser via construtor? Não, eu poderia fazer um set também, né? Eu crio esse objeto aqui, janela principal, tá? Faço um set, outra janela, alguma coisa do tipo, tá? Set janela principal, enfim. E aí depois aqui na minha janela principal, hora que eu criar esse objeto janela fonte, eu dou um set janela principal desse meu janela fonte e passo ele como referência, tá? Dá para ser das duas formas, tá? Uma outra forma que a gente tem e que eu não gosto muito, tá? É a seguinte. Vou apagar tudo que eu fiz aqui de passagem por referência. Ok? Então aqui, na hora que eu for chamar, não vou ter esse janela fonte aqui, new this, porque não recebe mais nada. E, tá? Vou fazer esse meu janela. Cadê? O meu t-texto, desculpa. Vou fazer o meu t-texto, tá? Ser um campo público e estático. Se ele for público e estático, a hora que eu me referenciar a janela principal, eu consigo acessar esse campo, certo? Ele existe independente de eu criar um objeto janela principal em algum lugar, independente de referência, e pelo fato dele ser público, eu consigo acessá-lo diretamente. Tá? Ou ainda posso fazer um método estático, get janela principal público, também dá para ser. Tá? Então, beleza. Aí você fala, bom, então esse cara aqui vai virar estático. Só que a hora que eu vou digitar estático, ó, nessa área que está cinzinha aqui, o NetBeans não me deixa digitar nada. Ó. Tanto nessa área cinzinha, quanto qualquer outra área cinzinha no NetBeans, ó, eu não consigo editar nada aqui, tá? Aí você fala, então lascou os planos, né? Se esse cara que precisava ser estático, eu não consigo torná-lo estático, então não consigo fazer isso via interface gráfica, né? Consegue ser. A hora que você clica com o botão direito aqui, tá? Uma das coisas que você tem aqui, ó, é essa arinha aqui chamada código, tá vendo? No código, ó, tem a classe, bonitinho, ó, nome da variável e modificador de acesso, ó. Aqui tá como private, tá? Eu vou colocar esse cara aqui como estático, ó, outros modificadores, ó, estático e público. Né? Eu cliquei no OK. Agora vamos ver o que aconteceu aqui na minha janela principal, ó, estático e público. Se esse cara é estático e público, ó, lá no meu OK, eu vou fazer o seguinte, ó, janela principal, ponto, ó, meu t-texto agora eu consigo acessar diretamente pela classe, porque ele é estático, e consigo acessar o campo diretamente porque ele é público, ponto, set fonte e a fonte. Tá? Então vamos lá. Esqueci de digitar de novo. OK. E funcionou da mesma forma. Beleza, pessoal? Então, nesta parte aqui de troca de mensagens entre janelas, tá? São essas as opções. Ou a gente passa a referência de um objeto, ou a gente permita que outras janelas consigam acessar os objetos de uma outra janela, fazendo com que esses objetos sejam visíveis, no caso, públicos, né? Se eu não tiver referência, eu preciso pegar, acessar um outro campo de um outro objeto diretamente. A única forma que a gente viu para fazer isso daí, se eu não tenho referência para esse objeto, é torná-lo um campo de classe, porque eu consigo acessar diretamente pelo campo da classe. Isso é feito por meio do método por meio do modificador estático, né? Tá, o static para torná-lo estático. E aí depois eu decido como que eu vou liberar esse acesso. Ele pode acessar diretamente o campo, foi o que a gente fez no public, ou se não, você faz um métodozinho get estático ali, né, para ele existir sem que retorna aquele campo ali. Tá? Então tem essa opção caso você não queira dar o acesso direto
ao objeto. Vai dar na mesma, né? Então, o cara você vai retornar o objeto para o cara vai ter acesso irrestrito àquele campo. Tudo bem? Então é isso. Tá? Então, com estático ou com acesso direto, eu passei todos esses passos a passos que a gente fez aqui nessa comunicação entre as janelas. Tá? Aqui nessa parte do estático, eu fiz só um passinho diferente, que eu não fui direto pelo campo, né? Que dá também. Sempre você tem a possibilidade ou com o botão direito ou por essa janela propriedades. Tá? Ali o que eu fiz foi o seguinte. Eu vim aqui no projeto, cliquei aqui no personalizar código, tá? Aqui no personalizar código, ó, ele me dá uma janelinha, ó, que eu consigo modificar o tipo de acesso, tá? E outros tipos aqui, ó, que é o estático, transiente e volátil. Isso daqui é bem zoado, a gente nem viu, tá? Afinal, a gente já viu. E o tipo de acesso, o público aqui. Tá? Aí a gente consegue fazer algumas outras personalizações, tá? Se eu precisar passar alguma coisa por parâmetro na hora que eu quiser criar esse textiária. Tá? Você vem aqui, criação personalizada, ó, agora eu posso passar um parâmetro para ele, caso eu queira também. Tudo bem? Então essa é a possibilidade que a gente tem de personalizar aquela criação de objetos que o NetBeans faz por padrão, mas a gente consegue personalizar, tá? Ou alterar. Tudo bem? Então é isso. Tá? Eu posso modificar tanto aqui quanto aqui no código. Tá? Então, na próxima aula, eu vou voltar, então, na aula sequente, com a questão dos look and feels. A gente vai ver o que é isso. Tá? Então, até lá.